Vamos fazer o seguinte, deixa eu trazer aqui a Mônica, a gente vai continuar falando sobre esses maus tratos, Edmilson, aqui, viu, Edmilson? Fica atento aí, ó. Nós vamos continuar falando sobre esses maus tratos da garota, envolvendo, inclusive, essa criança. Uma jovem de 21 anos, tá, que não teve, inclusive, o nome revelado, foi presa em flagrante ontem, suspeita de maus tratos contra os 2 filhos na Barra de São Miguel, tá? Nós vamos ao vivo agora com a repórter Mônica Hermílio, porque a Mônica... A gente quer saber o seguinte, é mais crueldade contra as crianças. Quando a gente acha que um caso acabou com desfecho, com punição, aí outros casos acabam acontecendo, dessa vez, crueldade total contra pessoas que não podem se defender e que deveriam ter, nas pessoas que seriam seus heróis ou heroínas, infelizmente, o agressor. Mônica Hermílio, mais 2 crianças, eu vi pelas fotos das meninas, as meninas estão machucadas bastante com uma violência descomunal. Bom dia. Oi, Wilson, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Está acompanhando o Fique Alerta. Quando a gente pensa que a gente noticiou um caso, né, que a gente trouxe à luz um caso grave e que as pessoas vão aprender, né, não pode fazer isso. As pessoas precisam entender que criança é para ser cuidada, pai e mãe é para cuidar, não para maltratar. Quando a gente pensa que um caso como esse que a Maria trouxe, que os pais vão aprender, infelizmente a gente tem que vir aqui para contar um outro caso que aconteceu em Barra de São Miguel. E que as pessoas só perceberam, a denúncia só veio à tona porque a professora de uma das crianças, uma criança de 3 e outra de 1 ano, a professora da criança de 3 anos percebeu sinais de violência no corpinho da criança, avisou para a diretoria da escola, que notificou o Conselho Tutelar, que entrou em ação, e aí se constatou que as crianças vinham sofrendo maus tratos, não só a de 3 anos, quanto a de 1 aninho, que estava com hematoma na bochechinha, também visivelmente as 2 crianças sendo maltratadas por uma mãe de 21 anos. Ela foi detida. E para falar sobre esse assunto agora, eu converso com a delegada Liana França, que está à frente do que está à frente do caso. Delegada, boa tarde, bem-vinda. A senhora já conseguiu conversar com a mãe? O que é que ela fala a respeito desse caso? Olha, na realidade, o flagrante foi realizado no dia de ontem. E o que ela fala é justamente o contrário daquilo do que ela foi acusada. Então, ela disse o seguinte, que aqueles hematomas no corpo das crianças foram em decorrência de queda, de briga com os primos, etc. Na realidade, não foi nada disso. Porque, inclusive, a própria mãe, né, da autora, ela inocentou o marido da autora, entendeu? Disse que ele é uma pessoa tranquila, porém, usando assim de muita sinceridade, ela disse que a mãe dela, que a mãe da criança é destrambelhada, uma pessoa que não tem, é descuidada inclusive, compreende? E que ela não disse que aqueles hematomas foram provocados por ela, mas pelas palavras que ela proferiu, tudo faz crer, é lógico, que ela é responsável por tudo aquilo, entendeu? Então, as crianças que estão nessa creche, elas são constantemente verificadas pelos professores, diretores, etc., sempre que chegam, que é justamente para evitar uma situação análoga, entendeu? Então, no momento em que essa criança chegou, ela verificou o corpinho do menor. Isso a professora, né? E a professora. E viu que ele estava com hematomas. Antes disso, eu devo dizer o seguinte, que sempre que a mãe vai buscá-lo, a criança se recusa, entendeu, de acompanhá-la. Ela já apresentava esse comportamento sem querer voltar para casa. Perfeitamente, entendeu? Então isso chamou a atenção do pessoal da creche, das professoras, diretoras, etc. E daí então eles tiveram um cuidado bem maior em verificar, né, o corpo da criança para ver o que estava acontecendo. E então eles viram que existiam hematomas no corpinho dela, denunciaram ao Conselho Tutelar, que por sua vez nos procurou, e então nós tomamos as providências cabíveis.
No momento em que ela compareceu à delegacia, ela estava com o menorzinho no colo. E todo o tempo o menorzinho com a cabeça encostada no ombro da mãe. No momento em que ele se acordou, foi visto um tremendo hematoma no rosto, entendeu? Então, isso é uma comprovação, assim, perfeita da culpabilidade dessa mãe. Muita coincidência, as duas crianças estarem machucadas, exatamente, né? Exatamente, entendeu? Então, é isso que está acontecendo. Eu acho que, nesse momento, deve estar havendo, possivelmente, audiência, não é? Com o juiz, promotor, que, por sua vez, dirão o que será feito, né? Se ela permanecerá presa É isso que eu ou ia não. perguntar, o que é que pode acontecer com ela a partir de agora? Ela agora está à disposição da justiça, entendeu? A nossa parte nós já fizemos. Entendeu? Na audiência de custódia que o juiz e o promotor decidirão qual destino darão a essa senhora. Ela pode perder a guarda dessas crianças? Certamente. O pai foi inocentado. Sim, até pelo depoimento da própria mãe, ou seja, da avó da criança, entendeu? Que, em sendo mãe dela, não excluiu da culpa. Está entendendo? Mas ela disse que o marido dela é uma pessoa tranquila, uma pessoa assim que jamais maltrataria os filhos, porém, ela é uma pessoa assim, que não tem controle. É revoltante, né, delegada? É revoltante isso, sim. Delegada, muito obrigada pelas informações. Pois é, Wilson, é revoltante a gente ter que trazer mais um caso de maus tratos contra crianças. Dessa vez, 2 crianças. Agora, graças a Deus, que essa professora da creche percebeu logo que a criança já estava com machucados, já denunciou. E é isso que as pessoas têm que fazer. Muita gente faz, não vou denunciar porque não é meu filho, não é meu parente, eu não tenho nada a ver com essa história. A gente tem a ver, sim. Se você está presenciando, se você sabe de algum caso, de alguma criança que está sofrendo, se você percebe um comportamento, a mudança de comportamento de uma determinada criança que era alegre, que brincava e de repente está retraída, está com um machucãozinho, está uma criança mais triste, uma criança que não quer mais brincar, alguma coisa está errada aí. Então, é bom procurar conselho tutelar, é bom procurar as autoridades, né? Não seja omisso, a gente não pode ser omisso, né, Wilson, para que não aconteçam casos mais graves, que a gente não perca mais crianças para a violência e para os maus tratos, né? Pois é, Mônica, a gente continua vendo casos terríveis. Abraço a doutora Liana Franca pela forma, como mãe também, como mulher, conhece muito bem você e as nossas telespectadoras, as pessoas que estão nos acompanhando, por casos como esse. E, doutora Liana, eu queria aproveitar, enquanto ela está, não sei se ela está com o nosso ponto, acho que não, né? Mas queria que você fizesse uma pergunta. A avó, a mãe, no caso a avó, a genitora, inclusive, da mãe das crianças, isentou completamente o marido. Mas eu queria saber se a doutora Liana vai ouvir ou já ouviu, inclusive, o marido dessa moça para saber ou para confirmar se ela realmente tem esse temperamento destrambelhado, de desrespeitar os meninos, bate demais, acima da média com as crianças. Eu queria saber isso, por favor. Certo, Wilson. Doutora Liana, o Wilson está querendo saber. A senhora ouviu a genitora, né, a mãe da suspeita, mas ela confirmou, falou que a filha tem alguns problemas de relacionamento com as crianças, mas a senhora chegou a ouvir o pai das crianças? A senhora chegou a conversar com ele? Não ouvi. Porque, inclusive, no momento do flagrante, eu estava no médico. Entendeu? Então eu não vi, não cheguei a ver. Mas ele vai ser chamado? Tomei conhecimento, com toda certeza. E o flagrante já é praticamente concluído, já foi concluído. Independente do depoimento dele, do que ele vier acrescentar, já é certeza. Isso, certeza. Então tá aí, Wilson. Independente do depoimento dele, com certeza ele vai agregar mais informações, né? A justiça vai conseguir entender como era esse relacionamento, de que forma essas agressões aconteciam, o porquê dessas agressões, se bem que nada justifica, né? Não existe um porquê, não justifica. Mas nesse caso, o que é que levava essa mãe a fazer isso? Então, o pai ainda vai ser ouvido, mas independente disso, a mãe já vai responder por esses maus tratos. É isso, Mônica. Muito bem. Agradeço a doutora Liana Franca pelas informações importantes. Enfim, pelas investigações, está bem robusto, está bem concentrado de que realmente a moça
tem um comportamento agressivo com as crianças, né? O pai vai apenas agora ser ouvido como uma forma apenas enfim, de esboçar as informações necessárias para concluir o inquérito, como disse a doutora Liana. O mais importante é que essas crianças saiam das mãos dessa moça, e é aquilo que eu digo sempre: gente, você não quer ter filho, está chateado por algum motivo? Se cuide, porque eles não pediram para nascer. A partir do momento que nasceram, é de sua responsabilidade cuidar, zelar e proteger, não agredir. Por isso, punição severa, seja para quem quer que seja, que maltrate crianças. Obrigado, Mônica. Agradeço a doutora Liana também pelas informações e pela disponibilidade. Muito bem.